A primeira coisa que você pode fazer, né, seria trabalhar de forma parcial com a calibração, com a parte de acerto de motor. Você trabalhar parcialmente seria você trabalhar só numa área ou em 2 áreas no máximo, mas não trabalhar em todas elas, ou em 3, pode ser até em 3, mas você não trabalhar em todas elas. Isso seria um trabalho parcial. E esse trabalho parcial ele pode vir de 2 maneiras. Ou devido à mudança de um componente no motor, que vai dar um impacto no acerto do motor, e daí tem que ser retrabalhado para adaptar a essa nova realidade que o motor tem, mas são mudanças pequenas, mudanças que não fazem um impacto tão grande no funcionamento do motor. Tem também o segundo ponto, são retrabalhos que são necessários, por exemplo, porque no caso o cliente chega até você, ele fez o acerto de motor em uma outra oficina ou com outro calibrador, que daí não deixou do jeito que ele gostaria que ficasse, e daí esse cliente chega para você e pede, né? No caso, a marcha lenta aqui está variando muito, o cara lá já tentou fazer, já mexeu em um monte de coisa, trocou sensor, já viu a injeção eletrônica, trocou a injeção eletrônica, fez limpeza e nunca acertou, nunca funcionou da maneira como deveria, como eu gostaria que trabalhasse. E daí você vai e trabalha com essa área específica que o cliente está reclamando para resolver essa questão que ele tem, que no caso, nesse sentido aqui, é a marcha lenta. Então, parcialmente, você pode trabalhar nessas 2 áreas, né? Então, quando o cliente ele precisa, no caso, ele quer mudar somente um componente ou alguns componentes que não impactam tanto no funcionamento do motor, nesse caso é necessário fazer a adaptação, né, do acerto do motor através da injeção eletrônica em uma área específica. Por exemplo, se o cliente troca um injetor, né, é necessário adaptar a quantidade de combustível. Não que, assim, trocou um injetor basicamente, se ele trocar um injetor pela mesma especificação técnica, não é necessário, né, nesse caso, fazer uma modificação do acerto do motor, porque daí é a mesma peça. Então, se é a mesma peça, vai trabalhar da mesma maneira, então não é necessário nesse sentido fazer uma modificação no acerto. Mas, se o cliente trocar um injetor por um injetor de uma especificação técnica diferente, por exemplo, um injetor que tem mais vazão de combustível, nesse caso é necessário fazer um retrabalho no acerto, porque o tempo que é calibrado, né, o valor que é calibrado para o injetor injetar o combustível, ele vai injetar uma quantidade maior, porque aquele injetor que foi colocado, ele permite que entre mais combustível, sendo que o anterior permitisse a entrada de menos combustível, comparada com esse novo. Então é necessário, nesse sentido, nesse caso, fazer uma adaptação da calibração, adaptação do acerto, para que daí o motor trabalhe da maneira especificada, da maneira que necessita trabalhar. E aí você vai trabalhar com o quê? Com acerto de base, que o acerto de base é que vai fazer essa parte do ajuste do combustível. Então esse é um exemplo de trabalho parcial. Assim como foi o exemplo lá da marcha lenta, quando tem um problema, o cliente chega para você reclamando de um problema, né? No caso aqui, no específico que eu coloquei aqui do exemplo foi da marcha lenta, e daí vindo de um outro calibrador, de outra pessoa que trabalhou, que não conseguiu deixar o acerto do jeito que deveria, e você daí entra para poder corrigir esse problema.